Bom dia a todos os presentes. Estamos dando início ao quarto bate-papo de temas emergentes em estudos olímpicos, que é uma iniciativa do ARET, Centro de Estudos Olímpicos e do Esporte da Universidade Federal do Espírito Santo, com apoio do Centro Esportivo Virtual, né? Esse bate-papo tem por objetivo trazer à baila temas que não são novos, mas que nós estamos entendendo que são emergentes nos estudos olímpicos. E o objetivo desse bate-papo é despertar a curiosidade, dar início a algum tipo de reflexão e debate sobre esses temas. Na primeira quarta-feira, nós tivemos 4 quartas-feiras seguidas, sempre nesse horário. Contamos com a professora Doiara Santos, da Universidade Federal de Viçosa, que bateu um papo muito interessante conosco sobre a questão do ativismo esportivo, né? As lutas e demandas por manifestações de tipo político no ambiente do movimento olímpico e, mais especificamente, dos Jogos Olímpicos. Na segunda quarta-feira, nós tivemos a oportunidade de bater um papo interessantíssimo com a professora Mariana Zoanetti, da própria Universidade Federal do Espírito Santo, que conversou sobre as questões de gênero e transgênero no esporte olímpico conosco. Na terceira quarta-feira, a gente bateu um papo sobre jogos virtuais no movimento olímpico com a professora Kátia Rubio, da USP. E hoje a gente encerra essa série, e eu acho que não poderia encerrar de uma maneira mais produtiva, com a presença do professor Lamartine da Costa, que vai bater um papo conosco sobre tradições e inovações no movimento olímpico após Paris 2024, os Jogos Olímpicos de Verão em Paris recém-concluídos, né? Esse bate-papo ele permite que as pessoas participem, é claro, mas eu vou pedir que aqueles que quiserem fazer perguntas para o professor Lamartine façam pelo chat e nós reservamos os últimos 15 minutos do nosso bate-papo para a participação daqueles que estão interessados em aproveitar a oportunidade de fazer alguma pergunta. Não posso começar também sem anunciar, sem demérito de nenhum dos participantes, mas é com prazer que eu vejo aqui presente, além da própria professora Doiara, né, o professor Antônio Bramante, o professor Ailton Oliveira, o professor Jorge Steinhilber, o professor Daniel de la Cueva, lá da Argentina, do Comitê Pierre de Coubertin, Argentina, né? Do professor Wagner Gomes, que está desenvolvendo estudos no Rio de Janeiro, o Eduardo Coelho, fazendo mestrado em estudos olímpicos na Universidade do Peloponeso, na Grécia, além de diversos outros interessados e dos próprios alunos do ARET. Isto posto, eu gastaria o tempo restante do bate-papo fazendo uma apresentação exaustiva e detalhada da carreira e do currículo do professor Lamartine, né? Não posso fazer isso, porque senão a gente fica sem o tempo do bate-papo. Mas o que eu posso dizer é que o professor Lamartine, e eu creio que isso é um fato compartilhado por todos aqui, é dos intelectuais da área da educação física com contribuição mais marcante e decisiva em diferentes áreas da educação física durante a segunda metade do século XX. Vai desde a contribuição da introdução do moderno treinamento desportivo, lá na década de 60, com treinamento de altitude, o Altitude Training, que serviu de base para a seleção de 70, ao primeiro desenvolvimento de um diagnóstico sobre o esporte no Brasil. Provavelmente o autor do segundo livro em estudos olímpicos no Brasil é da autoria do professor Lamartine,
É um pioneiro na discussão sobre esporte e meio ambiente, é um pioneiro na discussão sobre esporte e legados aqui no Brasil. Foi durante muitos anos professor permanente do programa de pós-graduação em Educação Física da Universidade Gama Filho e tem até hoje uma atividade profissional na produção do conhecimento, na editoração de livros, e eu vou dizer, é hoje um pioneiro na discussão sobre inteligência artificial, virtualidade e novas tecnologias, no movimento olímpico, na educação física, na produção do conhecimento. Professor Lamartine, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. E eu passo a bola. Antes de fazer a minha primeira pergunta do bate-papo, eu passo a bola para você. O que eu posso dizer, agradeço as suas palavras e gostaria de realçar de início que esse debate ou esse papo que está sendo terminado agora nesse evento não inclui apenas os estudos olímpicos. Nós estamos passando uma grande revisão, né? Eu diria até melhor, transição do conhecimento esportivo e principalmente no conhecimento dos estudos olímpicos. Muitos aqui presentes já participaram em outros eventos, outras oportunidades e devem também estar acompanhando essa mesma situação de transição. Muito importante esse evento, parabéns para o SEV, parabéns para o Otávio, que veio na hora que deveria vir. Eu aguardo que novos acontecimentos do mesmo teor surjam futuramente. Porque, em época de transição, nós temos que apelar para debate desse sentido, e até mesmo com publicações. Já existem muitas publicações internacionais, principalmente na língua inglesa, não sei se os presentes estão acompanhando, mas há uma necessidade muito grande de novos conhecimentos a respeito da transição que nós estamos passando. Então, eu reputo como de grande importância, não somente pela ideia de vanguarda do Otávio, mas também da iniciativa do SEV. Não sei se já estou jogando a bola de volta para você nesse papo, mas era a Assim, introdução que eu gostaria de fazer. assim, vamos, mas a perspectiva é sempre de bate-papo, então a gente vai conversando sobre o tema, e a primeira coisa que eu queria te convidar para a gente bater papo é sobre essa junção de inovação com tradição, né? As tradições, inventadas ou não, elas têm o caráter de dar peso específico, um peso identitário a instituições, a processos, enfim, né? E o movimento olímpico tem uma das suas bases na tradição. Mas, né, quando a gente conversou sobre esse bate-papo, você também sugeriu que a gente focasse na inovação, né? Por que que você está articulando e como está articulando inovação e tradição, Lamartine? É o nome que eu estou dando aos acontecimentos da transição. O que está ocorrendo, e desde 1999, com a crise do Comitê Olímpico Internacional, crise de corrupção, que se estendeu por uns 2 ou 3 anos, muitos estudos surgiram naquela época e ficou em suspenso muitos assuntos que agora estão voltando. Então, nós temos aí 25 anos de discussão a respeito dessa transição. E eu me dou, então, o espaço, peço o espaço para dizer a minha interpretação justamente o que surgiu desde 1999, primeiro nos estudos olímpicos, né? Não nas iniciativas do Comitê Olímpico Internacional. Depois, então, extravasou para os estudos olímpicos, que isso é natural. Eu diria que todo o esporte de alto nível está, no momento, envolvido nessa transição também.
E abro um parênteses já para provocar para o Otávio, que tomou essa iniciativa, e o SEV, que fiquem atentos ao ano que vem, e que está próximo, né? Nós já estamos em novembro, que será o ano da primeira Olimpíada do e-esportes, né? Os esportes eletrônicos. Esse evento realmente é uma das culminâncias das inovações que tem surgido desde 1999, 25 anos eu chamo de inovações, né? Alguns poderão dizer que são avanços, mas não importa. É inovação por razões metodológicas, como eu gostaria de desenvolver hoje aqui na nossa conversa ao longo das perguntas. Então, a inovação são as mudanças que houve desde 1999, tanto no esporte olímpico, né? No movimento olímpico internacional, que não é só esporte, tem outros aspectos também envolvidos, sociais, culturais, tecnológicos, organizacionais, etc., mas também aspectos relacionados, e muitos aspectos, ao esporte de um modo geral, e a sua prática. Eu seria audacioso até a envolver as próprias atividades físicas. Atividades físicas, aquelas que ocorrem na educação física de um modo geral, que também tem o seu lugar na área de conhecimento, tem estudos próprios, tem especialistas, tem movimentos. Eu acho que toda a área ligada às atividades físicas, incluindo o esporte de alto nível e o esporte olímpico e outras formalidades esportivas, estão em transição, como toda a humanidade. E, sendo assim, se nós estamos lidando com algo acadêmico ou algo intelectual, como abordado inicialmente pelo Otávio, né, no seu papo, então eu entendo que nós temos que examinar tudo de uma maneira ligada ao acontecimento e não somente aos aspectos tradicionais. Agora, a tradição, por que estamos ligando a tradição? Porque, na verdade, todos esses aspectos, seja todos que eu citei, tanto o esporte olímpico, o esporte de alto nível, de um modo geral, como a própria educação física, as atividades físicas, elas se regulam por várias transições. Se nós vamos focalizar hoje apenas o esporte olímpico, eu diria que a tradição é a norma. O esporte olímpico tem princípios, tem princípios. Princípios nada mais são de que reflexos de tradições. Então, me parece muito importante usar a palavra inovação, que é o fenômeno atual da transição, com as tradições, que, aliás, não é um aspecto apenas do esporte ou das atividades físicas de modo geral, é da humanidade de qualquer área de conhecimento, de atividade que nós selecionarmos. Então, na verdade, uma grande discussão acadêmica que vai mexer com as universidades, áreas de conhecimento de um modo geral, não digo uma luta, mas essa transição que está havendo, que mexe tanto nas tradições que nós estamos habituados, principalmente as normativas, e as inovações. A digitalização ela é movimentada por inovações. A inovação é o motor da digitalização e a digitalização é, hoje, o motor da humanidade de um modo geral. Lamartine, olha só, você, na tua resposta, aí até enfatizou que o movimento olímpico, não só ele, mas nele é muito forte, o discurso da tradição, dos símbolos, né, dos rituais, né? Todavia, a cerimônia de abertura de Paris, ela colocou muitas dessas coisas em xeque. Não porque não apresentasse, mas porque colocaram num outro equilíbrio de destaque. A cerimônia ela quebrou com a relação tempo-espaço, né? E causou muito debate. Nós mesmos aqui no SEV participamos de um debate que você assistiu e acabou participando também, sobre o impacto da desestruturação da tradição na cerimônia
de Paris. Ah, então, eu te pergunto assim, se a inovação é tão boa, por que que teve tanto debate após a abertura de Paris? Eu não diria que a inovação é sempre boa. Inovação também envolve a tecnologia. Tecnologia é uma faca de dois gumes. Tem lado bom e lado mal. Depende da forma de uso que você faz. E as inovações, muitas vezes, surgem para resolver problemas e criam outros muito maiores. Então, isso é um aspecto interessante que nós precisamos levar em consideração logo de início. Quer dizer, as futuras carreiras acadêmicas vão ter que fazer estudos de sentido ambivalente. É por isso que incentivar a inteligência artificial é muito importante, porque ela lida com isso, ela sabe lidar com isso, ela organiza os dados de tal maneira que você possa, então, saber as diferentes orientações que você está seguindo. O livro nosso, só tem em inglês, não tem a versão em português até hoje, que é lamentável, do Olympic Studies Current Scientific Intellectual Crossroads. Intellectual Crossroads. Esse crossroads é muito comum na língua inglesa e a encruzilhada na língua portuguesa, espanhol, etc., tem outro sentido. O francês também. Mas o Scientific Crossroads, ou Intellectual Crossroads, são os diferentes caminhos que, nos estudos, nas pesquisas, os intelectuais, os cientistas, os acadêmicos enfrentam no seu dia a dia. Então, era o que estava acontecendo na época, 2002, diferentes crossroads, diferentes desafios que o Comitê Olímpico estava tendo, optou inicialmente pela norma, que teve algum sucesso. Em 2014, apelou para abrir para o Stop and Go Progress, né? Que é a invenção do Thomas Bach, ou o uso do Thomas Bach de outros invencionistas que surgiram, que nada mais é do que utilizar inovações de uma maneira ainda não normativa, mas experimental. Isso ainda está em vigor até hoje. E que, de certa forma, legitimou o que aconteceu com Paris. Então, examinar Paris tem uma sequência que eu proponho nesse encontro, nessa nossa conversa informal. Em primeiro lugar, tem um aspecto de mexer na tradição. Em segundo aspecto, mexer na tradição sempre cria problemas, problemas de interpretação, problemas ideológicos, problemas até de lado. Nós vimos isso no debate aqui no Brasil. Muitos assumiram lado da cultura francesa, lado de usar também a religião como um meio, enfim, vários outros aspectos que eu não vou chamar a atenção, todos participaram disso, mas são os mais diversos e alguns até audaciosos. Pois bem, então, estamos numa sequência, a tradição, inovação, mexida na tradição, depois veio o que aconteceu com os estudos olímpicos e com o movimento olímpico de modo geral, o aspecto normativo, o aspecto inovador, que ainda está em pauta, mas experimental. Foi muito inteligente, do ponto de vista político, o que o Comitê Olímpico Internacional fez. Ele não entrou num debate, como anteriormente fazia. Ele não estipulou novas normas, ele estipulou fronteiras de inovação para serem experimentadas. E incluiu, inclusive, os esportes eletrônicos, que agora entram na culminância ano que vem com uma Olimpíada. O que aconteceu? Um grande debate em torno de se saber se aquilo era olímpico, se aquilo era esporte ou não. Debate que continua. Então, a experimentação deles está progredindo e chegando agora no sentido de intervenção. Então, eu acredito que, se nós começarmos a estudar agora, aqui no Brasil, com outros pontos também, eu entendo que isso está ocorrendo, pelo menos pela literatura se observa que muitos estão também na mesma linha de
de corte, que é da inovação, né? Que não há escapatória com relação ao que está acontecendo no mundo atual. É só olhar para o noticiário, as mudanças em comércio exterior, em política, inovação, guerras, qualquer coisa da humanidade hoje, inclusive o conhecimento, está sendo mexido por diferentes. Começa com uma desestruturação, que é a característica da digitalização. Aí vem a digitalização, então reorganiza tudo ao seu sentido, que é uma coisa extraordinária. Então, nós temos aí a inovação. A inovação, por sua vez, a digitalização progride e faz renovações sucessivas. É isso que está acontecendo. Aqui no Brasil existe uma área que a gente pode apreciar nitidamente essa evolução. Não é uma invenção minha, é de um modo geral que se pode constatar, e já existe literatura, inclusive, a respeito. É a área de agronegócios, que as startups ocuparam as inovações e elas são sucessivas e, de certa forma, assumidas até pela própria pesquisa. Uma substitui outra progressivamente. É muito interessante esse caso, porque está muito à mão aqui do Brasil. Temos mais de 1.000 startups, são essas entidades que criam inovações no agronegócios, e estão criando soluções que, de repente, mudam em face à digitalização, e por aí vai. Se nós examinarmos bem, o esporte caminha no mesmo sentido, não tão incisivamente. Ainda há dúvidas sobre isso, ainda há muitos discursos que buscam a tradição e a norma. Eu, por acaso, participei de um evento latino-americano de discussão dos princípios olímpicos recentemente e percebi que a norma ainda é dominante. Isso é muito importante para o Panatlon, já que aqui nós temos a presença do Bramante e do Wagner, que são interessados nesse assunto. Vai ser um grande problema a ser discutido, porque o que é o que são os princípios olímpicos? Que normas são essas? Elas estão sujeitas agora aos esportes olímpicos? Os esportes olímpicos são esportes ou o que eles são? Enfim, há várias dúvidas que estão surgindo, então isso é uma explicação do porquê é importante, nesse momento, nós unirmos a inovação à tradição. Essa ideia, como eu disse anteriormente, não é minha. Se nós examinarmos o livro de 1992, ele é muito interessante, que ele está organizado os capítulos por perguntas. E se nós vermos as perguntas de lá, vocês vão ficar bastante surpresos, porque as perguntas daquela época, algumas são praticamente as atuais. Eu reli o livro e parecia que eu estava vendo o país, que é uma coisa muito interessante. Não significa que nós tivemos uma lâmpada de Aladim, nós não inventamos o futuro. Foi uma constatação, e aliás, de 5 autores, inclusive do Otávio, que está aqui presente. Por exemplo, o multiculturalismo, 2 autores examinaram a Marta e a Neise. A Neise faleceu recentemente, lamentavelmente, ainda jovem, também um grande nome dos estudos olímpicos. Elas duas examinaram o multicularismo num tom que é praticamente o que está acontecendo atualmente, e nós vimos ocorrer lá em Paris. Muito interessante isso. Isso nos remete ao seguinte: não é dizer que foram grandes autores ou que nós fizemos uma grande realização. Não, aconteceu, foi uma análise e que, por acaso, hoje serve até de um bom exemplo de como nós podemos lidar em muitas áreas, porque aqui o público presente aqui é multifacetado, né? Ô, Muito Martim, interessante isso. Desculpe se eu falei demais no nosso bate-papo, mas eu acho que a base é isso aí que eu falei. então, eu acho que eu não erro se eu disser que um dos campos mais expressivos da inovação
né, do esporte, vamos chamar assim, ou da cultura corporal, ou das práticas corporais, são os esportes virtuais. Nós conversamos um pouco sobre isso na semana passada com a Kátia. E você sabe que essa é uma discussão que passa pelos filósofos, né? E assim tem alguns fundamentalmente contra, entendendo que a atração fundamental do esporte está lá no fundo numa questão ontológica. O que nós somos capazes de fazer como seres humanos, fisicamente falando. As destrezas, os feitos esportivos, de alguma maneira, nos impressionam pela condição de demonstrar essa dimensão ontológica do que a gente é capaz de fazer, né? Eu queria, portanto, colocar em desafio para você, né, essa questão. Será que os jogos virtuais, de alguma maneira, né, sendo uma inovação, não ameaçam esse sentido fundamental do esporte, de um modo geral, e do esporte olímpico em particular? Essa pergunta é fundamental, realmente. Eu assisti a live da semana passada e concordo com você. E gostaria de aduzir até algumas explicações interessantes, me parece, importantes para o momento. Na verdade, não há necessidade de dizermos que é o esporte eletrônico, é esporte, que é a base do que está acontecendo. Eu coloco isso na base da digitalização. Na verdade, os debates atuais, em qualquer área, medicina, engenharia, esporte, seja lá o que for, gestão, é o mundo digital e o mundo analógico. Então, o exemplo do esporte cai muito bem nessa situação. O que aconteceu nos estudos olímpicos? Vamos fazer uma ligeira regressão. Aconteceu que foi proposto como inovação pelo Comitê Olímpico, eles começaram a fazer reuniões e tivemos até alguns estudos muito importantes que criaram impacto, como o do Jim Perry, famoso filósofo do esporte, Jim Perry, da Inglaterra, né? E que chamou a atenção de muita gente. E provavelmente é o nome mais respeitado ainda hoje, todavia hoje, na área do esporte de um modo geral. Ele é um autor que fala muito sobre a ética do esporte. Eu diria que, nesse aspecto, ele se enganou, porque ele, ao examinar a questão do esporte, ele se deslocou através de conhecimentos analógicos, do mundo analógico. Aí, evidentemente, ele tinha que chegar à conclusão que chegou. Na verdade, a metodologia, que é o nosso desafio, é examinar os aspectos digitais através de metodologias digitais. É o caso da inteligência artificial. Por que tanto incentivo à inteligência artificial? Não é a única metodologia ligada à digitalização. Há várias outras que anteciparam-se até a inteligência artificial, mas é o modismo no momento e é o mais avançado do momento. A inteligência artificial não tem fronteira de nenhuma área de conhecimento. A digitalização não tem fronteiras, ela entra em todas as áreas, até na própria filosofia. Aliás, quem lida com conhecimento, a epistemologia famosa dos filósofos, sabe perfeitamente isso, e o grande desafio, como lidar com isso, principalmente os autores chineses, coreanos. Interessante essa tendência, japoneses. O pessoal do Oriente está muito preocupado com a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a multidisciplinaridade. E a literatura sobre isso é fantástica, está ao alcance de todos nós. Eles estão corretos e nós devíamos prestar mais atenção nisso, porque é o desafio da era da digitalização, que não tem fronteiras.
quando você usa a metodologia que já citada aqui da inteligência artificial, você está entrando em várias áreas ao mesmo tempo. Não tem mais essa história de disciplina, não. Eu perguntei isso à Kátia, até para ver a opinião dela, ela deu uma opinião que agora eu incorporo a opinião dela. Eu fui checar na literatura, ela disse que não iam morrer as disciplinas. E pela revisão que eu fiz, ela tem razão. Já estão inventando, inclusive, núcleos de coerência disciplinares, ou seja, as disciplinas não vão desaparecer, elas vão existir por certos núcleos de coerência que dão um certo sentido geral aos estudos, mas não serão mais as disciplinas que nós conhecemos no passado. Então, note bem os desafios que nós estamos enfrentando. E, nessa circunstância, como analisar o esportes através de conceitos éticos tradicionais do esporte ou normativos? E não vai dar certo. É outro mundo e provavelmente nós não conhecemos bem esse mundo. Nós não sabemos nem para onde que ele está indo. Então, nós estamos diante de desafio. Esse nosso bate-papo aqui, ele faz sentido e, aliás, ele é transversal, tanto da conversa da Doiara, da Mariana, como a Kátia Rubio, que note bem que nós estamos cercados de desafios de tudo que é área. Agora, voltamos à sua provocação de Paris. O que houve em Paris é justamente toda essa série de confusões que de origem digital, que nós estamos envolvidos e não entendemos bem como tratar elas. Algumas coisas serão boas, outras serão mal. Nós não sabemos bem e nós temos, então, que analisá-las e experimentá-las. O desafio já está posto. Quando nós vimos a bandeira olímpica serem um ator americano, pegou a bandeira olímpica e pegou uma motocicleta e viajou pelo espaço para Los Angeles. Lamartine, os japoneses, desculpa te interromper, os japoneses já tinham feito isso na cerimônia de encerramento da Rio Exatamente. 2016. Aquele No set, personagem digital, inclusive. isso, no Não, a set de coisa é antiga. apresentação dos Jogos de Tóquio, primeiro aparecia o primeiro-ministro lá em Tóquio, num telão, aí depois, pá, uma cena e ele surgia vestido de Super Mario no centro do Maracanã. Quer dizer, os japoneses já tinham feito isso. Agora, deixa eu Ninguém aproveitar nega, todo mundo faz na prática, só que tem que nós não entendemos as consequências disso. Tem que fazer aquela isso. pergunta: como é que ficam as normas? Como é que ficam as tradições? Vão acabar as tradições? Então, nós temos que botar a cabeça para funcionar e fazer um acompanhamento. E eu acho que inventar não é muito boa solução. Eu até estou com muito cuidado no que eu estou dizendo. Se vocês repararem bem, viu, Otávio, da nossa conversa aqui, eu estou sendo metodológico. Por que Sim. isso? Porque se nós partirmos para lado, eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo. Olhe bem, nós podemos estar repetindo o mesmo erro de Jim Perry, porque o nosso mundo formativo foi analógico. Então, eu não sei se o conhecimento de ontem, ou até mesmo de hoje, está valendo para essas interpretações. Então, interpretar o Tom Cruise pela tradição olímpica junto ao Coubertin, eu não tenho certeza que dará um bom resultado, não. Se você me disser, bom, mas isso é um perigo, se nós eliminarmos todas essas tradições, não tem mais sentido de nada. Eu deixo aí como um desafio a ser interpretado e entendido melhor, que pode ser que você tenha razão. Não, Então, desculpa, termine. pode ser que você tenha razão. Se você acha que realmente vai haver uma grande discussão em torno dos esportes. Eu acho que vai haver. Isso aí veio, provavelmente, até para provocar, de um modo geral, o que nós entendemos de atividade física, educação física, esporte. Ano que vem vai ser tudo, mas não vai ser monótono, não. Eu acho até que o SEB podia se preparar com uma agenda
para organizar, através dos desafios que estão surgindo. E não somente como tema, nós estamos habituados a temas, né, que é a nossa base das universidades. Também não estou julgando que seja isso negativo, é até elementar e didático, mas é preciso também examinar como grandes desafios que nós estamos enfrentando por umas mudanças digitais e que estão sujeitas às inovações sucessivas, fragmentações, inovações sucessivas e renovações. E muitas vezes nós queremos entender a coisa pela renovação já pronta, que é um fato interessante. Você já recebe aquilo pronto e acha aquilo muito bom. Isso está acontecendo, né, com produtos digitais que nós não sabemos bem o que se trata nem o que é. E achamos aquilo muito bom. E pode ser que atrás disso estejam coisas perigosas para a humanidade. É sempre citado nessa área as networks, né? As redes É, sociais. As redes sociais são ambivalentes e foi um grande sucesso no seu início. E não estão com cara de desaparecer, não. Elas estão aí presentes. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos aceitá-las ou vamos normatizá-las, como estão dizendo? Aliás, eu convido a todos a prestar muita atenção nesse fato, porque talvez ele regule o que vem por aí. Eu cito a medicina nessa hora pelo seguinte: me parece a área de conhecimento que melhor se adaptou à questão digital. Eles só tiveram vantagem nisso, estão sabendo lidar com isso e aparentemente não se preocupam com os problemas ambivalentes. Por quê? A medicina encontrou caminhos dentro daqueles crossroads, diversas alternativas de seguir. A digitalização criou caminhos interessantíssimos para a medicina. Provavelmente isso é uma boa posição também para a questão das atividades físicas, mas eu deixo a vocês julgarem. Isso é interessante dizer que nós não estamos lidando apenas com desafios, mas com fatos que já notas que já estão respondendo razoavelmente às nossas dúvidas. Então, ter lado atualmente não é muito recomendável, não. Só vai prejudicar. É bom a gente aprender como está sendo feito nesse evento. Vamos acumulando conhecimento, nos trazendo à luz essa discussão. Falta ainda alguma coisa escrita, que eu proponho a alguém aí que faça alguma coisa, talvez o Coelho faça isso, que está fazendo uma dissertação lá no curso dele, lá em Peloponeso. Talvez nós já tenhamos alguma coisa, pelo que eu sei do que ele está fazendo. Está lidando com a inteligência artificial. Estou dando um exemplo. Pode ser que as respostas venham dos eventos, por exemplo, do Panathlon. O Panathlon sempre criou eventos de discussão, de debates a respeito dos problemas do esporte. Então, essa área é muito importante, não somente debate como esse, mas também de formação, de produção do conhecimento regulado para que haja alguma solução. Eu poderia me alongar, mas não vou, porque a inteligência artificial depende dessas coisas escritas, formalizadas, porque ela vai aprendendo progressivamente. É um learning machine, né? É uma máquina de aprendizagem e é por acumulação, inventário e acumulação. Então, ela precisa dessas informações que geram dados, e os dados nos darão a solução, que a própria inteligência artificial até dá alternativas. Então, nós temos realmente não somente desafios, mas no nosso crossroads, nós temos caminhos metodológicos a seguir. Eu estou concentrando meus esforços de produção nesse sentido. Começamos com um livro não muito ambicioso, teremos um agora até março de 2025, mais amplo, já falando em metodologia de pesquisas. Isso é muito importante para a área acadêmica, de um modo geral.
Eu até me preocupo muito com a área acadêmica, que eu não vejo muita gente discutir dessa forma que nós estamos discutindo agora, viu, Otávio? Você que está dentro de uma universidade talvez possa dizer coisas melhores. Não quero passar a bola para você, não. Mas eu acho que, diante dos grandes desafios, eu acho que os nossos professores talvez não estejam reagindo de uma maneira correta. Então, é por isso que eu dou bastante realce aos alunos e nossos especialistas que procuram fazer atualizações através tanto dos novos desafios como os novos métodos, como nós estamos vendo aqui o Ciro Coelho, que está fazendo pesquisa nesse sentido. Ele está aqui Está na comparecido tela. conosco, e eu conheço o trabalho dele. Então, de vários outros, e de vários outros que estão interessados. Então, o nosso desafio será bem-vindo se nós conseguirmos desdobrar essas conversas e essas pequenas conclusões que nós estamos tomando, ou até nossas dúvidas, de uma maneira que crie novos cérebros, pessoas, inovações na área metodológica de pesquisa e do próprio conhecimento. Se ele vai existir com um núcleo de coerência, tudo bem, estamos aí. Aliás, a pauta desse encontro é a pauta de conhecimentos que os estudos olímpicos se propõem a ter, da origem desse encontro. Tudo bem. E o que é que nós vamos fazer? Me parece, então, que os nossos estudos futuros também poderão influenciar as próprias universidades. Mas isso aí eu deixo a critério de vocês que estão envolvidos mais nesse assunto. Martini, primeiro, deixa eu te interromper para lembrar as pessoas, aqueles que quiserem fazer perguntas para você. Nós já estamos chegando no quarto final do nosso bate-papo, já são quase 11h15, aí coloquem suas perguntas no chat. Por falar em pergunta, eu concordo com você. Eu acho que em momentos de mudança muito acelerada, nós precisamos ter novas perguntas, né? Nós precisamos reconfigurar as perguntas para dar conta da gente saber do que está acontecendo, né? E aí eu vou lhe perguntar assim: você diria então que no esporte de um modo geral, mas no movimento olímpico, no esporte, nos Jogos Olímpicos em particular, restringindo aos Jogos Olímpicos, a transição digital é a inovação mais marcante desse momento? Sim, é a síntese. A transição digital não é propriamente uma inovação, é uma situação. Ela já ocorreu na história da humanidade várias vezes. Houve transição industrial, por exemplo, várias. A própria tecnologia tem tido essas transições desde os anos 80, quando começaram a aparecer os computadores, não os grandes, mas os pequenos, né, mais manejáveis, mais acessíveis. Então, as inovações se sucederam. Então, aí então entramos na transição que está ocorrendo até hoje. Eu acho que nós estamos na culminância dessa transição, na culminância, porque nós estamos examinando um aspecto esportivo, mas se nós começarmos a viajar nas outras áreas, veremos que isso é generalizado e tem áreas que estão muito mais sensíveis a essas mudanças do que o esporte. Provavelmente o esporte vive muitas suas tradições, que é normal que isso aconteça, né? Nós nos definimos por tradições, tudo bem, mas não estamos totalmente defendidos de inovações, nem imunes. Claro. Nós também pertencemos à humanidade, nós somos cultura, ciência, nós somos muitas coisas ao mesmo tempo. E, com isso, nós entramos na transição digital. Eu acho que a nossa atenção deve ser feita desse jeito. Eu estou muito à Deixa- vontade de falar nisso aqui num evento do SEV, porque o SEV é voltado para digitalização. É a Está no origem. nome.
Eu Está no diria, nome, é Centro Esportivo Virtual. uau, já começa pelo nome, que foi dos anos 90. Já tem 25 anos isso aí. Então, o ambiente está favorável a nós, não é um ambiente de uma universidade. Eu não estou metendo pau em universidade, não, mas eu acho que as universidades, de um modo geral, e no mundo inteiro, estão num ritmo ainda um pouco vagaroso com relação à transição digital. Eu gostaria de realçar que no livro que foi lançado em inglês recentemente, né, sobre a inteligência artificial, nós demos uma solução para as universidades, que não era nossa. Vimos isso na literatura e com a experiência do Confef. O Confef tem duas plataformas digitais em ação e que agora está progredindo para incorporar a inteligência artificial. Muito bem, é uma situação avançada que eu até dou os meus aplausos aqui nesse encontro. Pelo menos nós temos uma área no esporte, nas atividades físicas em geral, que estão procurando soluções. E essa aí é uma solução. Não sei até que ponto que nós vamos chegar com ela, mas não é necessário deixar como exemplo. Então, na publicação que foi feita, nós colocamos o exemplo do small data. O que é isso? Muito interessante. Veio dos Estados Unidos, com a maior parte do que está acontecendo na transição digital é de lá. Nem é da China, é dos Estados Unidos. Depois é que vem a China num nível bem menor. Os Estados Unidos hoje é imperial, né? Ele já é sinônimo da transição digital. Mas, bem, o que é o small data? Eu acho que todas as universidades e cursos, até você que está num curso, né, dirige, inclusive, um pós-graduação, e muitos outros que estão aqui presentes poderão pensar nisso. Amanhã tem o congresso da UERJ, eu estarei falando sobre esse mesmo assunto, já numa progressão, já querendo envolver as universidades. O Small Data é muito interessante, que é uma programação que é feita numa entidade que tem seus próprios dados, que é o caso de um curso de pós-graduação em educação física, até de um professor. Um professor pode ter dados das pesquisas dos seus próprios alunos. Isso é normal. Muito bem. Então, temos uma programação até simplificada, que já está até disponível, se eu não me engano, está no ChatGPT, e que não será utilizada pelo Confef. O pessoal resolveu, Cristiano Belém e outros, né, que é da educação física, e outros que vêm da engenharia, estão achando que é melhor fazer uma programação própria. Tudo bem, é muito interessante isso. Incorpora também os chatbots, que são os elementos de inteligência artificial. Com isso, o professor, ou o curso, ou a universidade tem controle sobre seus dados. Quer dizer, ele usa a inteligência artificial e ele controla e ele orienta as pesquisas no sentido dos dados que eles mesmos desenvolvem. Por que inventaram esse negócio de small data? Porque dado é como dinheiro, você põe no banco e é seu, tem uma conta. Dado é do professor, do aluno, de quem está fazendo uma tese, uma dissertação, um estudo. É o que todos nós fazemos, cada um de nós está agregando seus dados. Muito bem, então vamos criar condições para que eles sejam usados corretamente e identificados como dinheiro, dados daquela pessoa, daquela universidade, daquele curso. Fica aí essa ideia, né? Que o tempo está avançando, nós temos que ser mais sintéticos, mas é uma ideia interessante para o meio acadêmico. E nós não podemos apenas falar sobre os problemas da digitalização, senão o sujeito desiste, que são realmente árduos, mas já existem muitas soluções trafegando dentro de diferentes encruzilhadas que nós estamos enfrentando, que eu chamo a atenção de todos e podemos fazer nossas opções. Nós não podemos ser tímidos nessa situação. Quem for tímido demais vai ficar para trás. Nós temos que ser um pouquinho audaciosos e progressivamente, como está acontecendo agora
com o grupo que está lá no Confef, fazendo um novo projeto de inteligência artificial, progressivamente e com cuidados, mas para estabelecer avanços. De outra parte, sinceramente, eu acho que ou desaparece ou vai ser pervertido. É a experiência que está tendo em várias áreas. Quando eu olho para Paris, tudo bem, eu olho como um fato, viu? Agora, para concentrar na sua pergunta. Foram fatos, alguns até talvez exagerados, mas eles não são tão diferentes dos fatos que nós enfrentamos no dia a dia com a transição digital. Ela está presente nas mais diferentes áreas e ela surge naturalmente até por iniciativa de indivíduos. Então, é por isso que nós estamos olhando para um mundo que cada vez é mais complexo de ser entendido, porque cada pessoa está criando sua própria fragmentação e sua inovação. Como é que nós vamos ficar com isso? Eu não tenho solução, não sei como progredir nisso, mas sei que nós precisamos ir passo a passo, compreendendo melhor tudo isso, até para encontrar soluções, que, afinal de contas, é o desafio tradicional, histórico de todos os intelectuais e professores, pessoas que trabalham com pesquisas, de universidades e da área de um conhecimento, de áreas diversas de conhecimentos e até de instituições que visam a melhoria da humanidade. Maravilha. Nós estamos chegando já perto do final, e aí tem duas perguntas aqui, mas o autor da primeira reconhece que a segunda a engloba. Então, eu vou pedir a Sulamita para assumir agora aqui a leitura da pergunta para o Lamartine. Lembrando, depois pedindo, na verdade, que todos fiquem ao final com câmera aberta para a gente fazer um registro visual aí a pedido do Laércio. Sulamita, Bom dia. Eu quero agradecer, né, primeiramente ao professor Lamartine por esse bate-papo enriquecedor que nós tivemos hoje. E agora estarei lendo a pergunta do Eduardo Coelho. Assumindo que os princípios olímpicos analógicos não servem esta nova era digital, o professor acha que serão desenvolvidos princípios olímpicos digitais ou entraremos numa era de relativismos axiológicos no olimpismo e na sociedade? Ou acabará o olimpismo e teremos uma outra coisa que não o olimpismo? Não sei responder a essa pergunta. Eu acho que nós temos que ver isso como um problema e desdobrarmos em várias outras perguntas, que, aliás, é a metodologia da inteligência artificial. Ela vai concentrando o conhecimento progressivamente. Às vezes, a primeira resposta que dá não é boa, às vezes até falsa. Então, essa pergunta feita pelo Coelho é muito importante, que ela é fundamental de quem trata dos estudos olímpicos, está certo. Mas eu acho que seria irresponsabilidade eu tentar alguma solução para isso. Eu acho que ninguém tem essa solução. Então, também abandonar isso ao léu, eu acho que não é um papel de quem está fazendo um estudo, ou até uma dissertação, que é o caso, né? Então, eu acho que novas perguntas precisam ser feitas e acumular, fazer-se um inventário, até começando de Paris, por exemplo, fazendo um inventário progressivamente para encontrar soluções e que possam dar algum posicionamento futuro. Esse posicionamento futuro é imprevisível, porque vai depender de experiências as mais diversas para nós termos uma solução coerente, pelo menos usando a metodologia da inteligência artificial. Então, vamos aprender a não dar respostas imediatas. Eu acho que nós estamos entrando na era digital, que faz respostas progressivas por acumulação, acumulação essa que é analisada progressivamente por perguntas também progressivas, até chegar a algum ponto que seja considerado operacional. Eu acho que nós não temos uma solução ainda operacional para a questão dos princípios olímpicos.
Lamartine, obrigado pela sua participação. Sulamita, obrigado aí por ter feito a leitura. A gente está se aproximando do final, né? E eu queria agradecer a todos os batepapistas que participaram dessa série, né? A professora Doiara, a professora Mariana, a professora Kátia, a professora Lamartine. Fazer um agradecimento ao Laércio, que não vacila nem um centésimo de segundo em apoiar essas iniciativas, né? Pelo contrário, né? Agradecer ao pessoal do Areté, pela organização, a produção do material visual, né? Especialmente a própria Sulamita, mas também os outros membros do grupo, né? Anunciar que ano que vem já estamos em discussão para uma nova série de bate-papos ano que vem, para o ano que vem, né? E pedir agora para que todos abram aí sua câmera, que o Laércio quer fazer um registro visual deste momento. Aí, Laércio, agora comanda você. Pô, quem sabe fazer isso é o Macari, ele está tomando providência. Eu acho que todo mundo que abrir a câmera já abriu. A Clarice abriu agora, vou tirar mais uma atualizada aqui. O Breno também. Todo mundo faz cara de foto. Perfeito, turma. Maravilha. Muito Obrigado obrigado. a todos. Bom resto de quarta-feira. Um abraço e até ano que vem. Abraço a todos. Muito obrigado. Obrigado, Valeu, Lamartine. graças. Foi Valeu. excepcional, como sempre.